Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de terça-feira. Aceitação e rejeição. Bem, agradeço a todos vocês que estão inscritos no nosso canal, que compartilham com seus amigos, familiares, que deixam seus comentários. E você é novo por aqui, aproveite, se inscreva, faça o seu comentário. Bem, vamos então para a nossa lição de terça-feira, aceitação e rejeição. A lição 2 examinou a multiplicação de pães e peixes, registrada em João 6, mas não cumpriu a seção final da história. É o que estudaremos hoje. O que Jesus disse que as pessoas não aceitaram. João 6, 51 a 7:1. Depois que Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas, as pessoas se convenceram de que ele era o Messias. Porém, os escribas e fariseus ficaram possessos, temerosos com o milagre. Se Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas, ele poderia alimentar um grande exército. E o povo queria coroar Jesus como rei. Mas Jesus escapou para o monte e foi orar. Mais uma vez, Jesus venceu a mesma tentação com que Satanás o assediou no deserto. A tentação de vender a natureza espiritual do seu reino pela glória mundana. Mais uma vez, ele tentou mostrar aos seus seguidores que demoraram a entender que o seu reino não era deste mundo. Vamos então ler João 6, 51 a 71. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Perguntaram eles. Então Jesus disse novamente: Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aqui os líderes religiosos queriam que Jesus provasse que era superior aos profetas. Mas Jesus se refere ao maná que Moisés deu a seus antepassados no deserto. Este pão era físico e era temporário. O povo o comia e lhe dava sustento por apenas um dia. Mas o pão que Jesus oferece é muito maior do que o de Moisés. Jesus se oferece como o pão espiritual do céu, que satisfaz plenamente e conduz à vida eterna. Significava crer em sua morte e ressurreição e levar sobre si todos os pecados da humanidade. No verso 56, quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos abandonaram Jesus. Mas muitos de seus discípulos disseram:
Sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Aqui no verso 56, esta mensagem se revelava chocante para os líderes religiosos. Comer carne e beber sangue, isso soava como canibalismo para eles. A ideia de beber qualquer sangue humano era repugnante para os líderes religiosos. Mas é óbvio que Jesus não se referia ao seu sangue em forma literal. O que Jesus dizia era que sua vida devia converter-se na deles. Mas eles não podiam aceitar este conceito. O apóstolo Paulo, mais tarde, usou a imagem do corpo e do sangue ao falar da ceia do Senhor. Podemos ver isso em 1 Coríntios 11, 23 a 26. Vamos ao verso 63. Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Aqui Jesus exortava os seus ouvintes a participar do alimento celestial que lhes daria a vida em abundância. Agora, ele enfatizou ainda mais claramente que tal alimento é espiritual. Seus ouvintes não haviam compreendido esse fato até então. O Espírito Santo dá vida espiritual. Sem a obra do Espírito Santo, nem sequer podemos ver nossa necessidade de vida nova. Toda renovação espiritual começa e acaba em Deus, e nos revela a verdade. Vive em nós e logo nos capacita para responder e aceitar essa verdade. Vamos ao verso 66. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12. Veja bem, então Jesus se voltou para os 12. Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, um dos 12 que mais tarde o trairia. Aqui no verso 66, marca o momento decisivo da obra de Jesus na Galiléia e, na verdade, de todo o seu ministério. Até então, ele tinha sido amplamente aceito como professor e profeta popular. Agora, muitos dos seus seguidores o abandonaram e, desde então, ele ficou cada vez mais à sombra da cruz. No verso 67, é a única vez que João se refere aos 12 discípulos como os 12. Lembra que eu repeti? Os 12. E faz sem indicar previamente como Jesus escolheu aquele grupo. Já aqui no verso 68, Pedro dá o seu testemunho, embora, sem dúvida, Pedro ainda não compreendesse completamente a natureza espiritual do reino de Cristo. A sua declaração aqui mostra que ele tinha começado a perceber que as palavras que Jesus tinha falado eram de fato a chave para a vida espiritual e eterna.
Deus falou no Sinai com palavras de vida. Midrash Rebar, Êxodo 22. O fato de Pedro ter usado aqui um termo semelhante para se referir ao que Jesus acabara de dizer, juntamente com seu reconhecimento de Jesus como Messias, imediatamente depois revela que ele compreendeu a origem divina das palavras de Jesus. Pedro, falando em nome dos 12, declarou que ele não apenas tinham fé que Jesus era o Messias, mas também por causa dos milagres que tinham visto e das palavras que tinham ouvido. Podiam agora dizer que sabiam que ele era o Filho de Deus, o próprio Deus. No verso 70, aqui Jesus reconheceu que, embora Pedro se considerasse o porta-voz dos 12, Judas não compartilhava da consagração de Pedro e dos outros apóstolos. Porém, o testemunho de Pedro é em nome dos 12. Essas são palavras de inspiração para todos nós e que devemos ter em mente, porque não há outro lugar, nem há outra pessoa a quem possamos recorrer para a salvação, senão Jesus Cristo, o nosso Salvador. Bem, não perca a lição de quarta, o testemunho do Pai. Até amanhã, se Deus permitir.